O Poderoso Chefão, sem dúvida uma das obras cinematográficas mais influentes da história. Esse conto de máfia foi responsável por implantar no imaginário popular muito do que a gente conhece hoje como um mafioso tradicional. As vestimentas, o jeito de falar, a cultura pop adotou esse longa quase como um consenso que essa é uma das formas padrão de se criar um mafioso italiano, principalmente por conta de Don Vito Corleone. Todo filme tem um rosto que acaba se tornando a figura mais lembrada ao se falar da obra, como o Coringa em Batman Cavaleiro das Trevas ou Hans Landa em Bastardos Inglórios. No caso de Poderoso Chefão, a figura do Vito é quase como um símbolo, mesmo que você nunca tenha assistido, a obra é automaticamente associada a essa figura tão emblemática. Isso faz com que muita gente não ligada a essa história ignore o fato de que o chefão propriamente dito não se refere apenas ao pai dessa família, mas também a quem toma o protagonismo nos outros filmes dessa trilogia e que no primeiro nos apresenta uma das melhores construções de personagens já feitas no cinema. Hoje a gente vai explorar a metamorfose de Michael Corleone. Al Pacino. Falar hoje que esse é um ator icônico pro cinema é tipo falar que Emília Pérez é ruim, todo mundo sabe. Ele foi responsável por dar vida a vários personagens extremamente memoráveis, como em Scarface, Advogado do Diabo, Cada Um Tem a Gêmea que Merece, esse não, mas principalmente em O Poderoso Chefão, interpretando o irmão mais novo da família Corleone e entregando uma das melhores atuações da sua carreira. Esse é um filme lançado em 1972, completando aí um pouco mais de 50 anos. E se atualmente todo mundo sabe que esse cara é o brabão, antigamente não era muito assim que funcionava. Na década de 70, a Paramount Filmes tinha acabado de comprar os direitos de uso do livro O Poderoso Chefão para fazer uma adaptação cinematográfica. Sim, se você não sabia, esse filme na verdade veio de um livro. Para comandar o projeto, o estúdio entrou em contato com diversos diretores de cinema já bem renomados para sua época. Arthur Penn de Bonnie e Clyde, Sergio Leone de Três Homens em Conflito, mas ninguém queria fazer essa parada. Para os diretores, esse projeto não parecia muito promissor. O Sérgio inclusive disse que essa era uma obra desrespeitosa por glorificar a máfia italiana. Então, não tendo para onde correr, a produtora acabou apelando para uns diretores mais iniciantes e dando uma procurada encontrou um jovem um tanto quanto interessante. Seu nome era Francis Ford Coppola. Drácula de Bram Stoker, Apocalipse Now, é até difícil dizer quantos filmes clássicos esse cara dirigiu, mas nessa época ele ainda não era nada e mesmo assim a proposta quase foi negada à produtora. Coppola achou esse livro um tanto quanto forçado, um romance sobre gangsters sem nenhuma profundidade artística, mas por conta de uma dívida caríssima, ele acabou aceitando porque não tinha alternativa, mas prometendo transformar esse enredo meia bomba em algo muito mais tocante do que só um filme de máfia tradicional. Coppola é um daqueles diretores ativos em todas as partes da produção, então ele também roteirizou o projeto junto do escritor original do livro e foi um cara extremamente essencial na escolha de elenco, e é impressionante como o estúdio não tinha confiança nenhuma nesse coitado. O cara fala que o Marlon Brando seria o ator perfeito pra interpretar o Vito Corleone, e a Paramount fala que não, que é muito difícil trabalhar com ele. No fim, óbvio que valeu a pena. E a mesma coisa aconteceu com Al Pacino, um ator jovem que não tinha um currículo muito bacana e o estúdio lá com raiva dizendo que ele é inexpressivo, que não vai combinar com o personagem. Hoje a gente sabe o quão importante foi esse ator pra fazer com que tudo que Michael Corleone representasse tivesse uma profundidade a mais. Enquanto a produtora só enxergava o superficial do Al Pacino, Coppola compreendia com perfeição a sutileza dessa performance que seria muito importante para criar uma construção de personagem natural e convincente. Então o diretor bateu o pé no chão e falou que só faria o filme se Al Pacino fosse Michael Corleone. A Paramount não estava nada feliz com essa decisão, mas decidiu acatar só para ver o que saía desse cara. Ela só foi dar valor ao que estava sendo feito a partir do quarto dia de gravação, quando uma das cenas mais importantes para a virada de Michael tinha sido filmada. Mas antes de falar dela, é necessário acompanhar cada etapa vivida por esse personagem para entender afinal o que levou Michael Corleone a sucumbir ao seu próprio pesadelo. Pra ficar dinâmico, seria legal a gente dividir essa evolução em 3 fases, tipo um Pokémon. A primeira a gente vai chamar de inocência, a segunda de ruptura e a terceira de transformação. Cada uma dessas fases podem ser definidas por algumas cenas que ilustram exatamente o que a gente quer dizer. E pra começar falando sobre a passagem inocente do Michael, não tem nenhuma melhor do que a famosa cena do casamento. O ano é 1945 e nesse momento, Connie Corleone tá se casando. Ela carrega
carrega esse sobrenome justamente por ser um dos filhos de Vito Corleone, o famoso padrinho. Seus irmãos são Sonny, Fredo e Michael, além do Tom, que foi praticamente adotado pela família. Esse daqui é o segmento de abertura, então ele tem o dever de apresentar pra gente um pouco do mundo que a gente tá inserido, além de alguns personagens que vão ser importantes pra trama, e ele faz isso muito bem. Vito se mostra um homem muito respeitável por conta do seu poder, além de mostrar seus valores familiares e afetivos. Embora esteja metido com esquemas criminosos e um tanto brutais, pra ele, mais importante do que o dinheiro é a fidelidade do povo à sua família. Connie é uma pessoa ingênua e facilmente manipulável, ela geralmente fica a par dos assuntos de trabalho. Fredo se mostra fraco, inseguro emocionalmente e sempre é menosprezado nos trabalhos da família por duvidarem da sua inteligência. Sonny tem um temperamento forte, ele é impulsivo, explosivo, mas sempre está presente em todas as atividades dos Corleone e tem um senso de proteção muito grande com quem ama. Tom é um ótimo estrategista, ele é inteligente, diplomata e também participa das atividades da família, mesmo que nunca tenha sido totalmente aceito como um verdadeiro Corleone. E por último temos Michael, o mais contrastante de toda essa galera. Ele chega atrasado na festa acompanhado da sua esposa e vestindo uma farda da marinha, e isso já diz muita coisa sobre ele. Michael sempre foi destoante dos outros membros em vários aspectos. Todos os filhos de Vito estudam ou ajudam com o que podem para manter os negócios mafiosos da família adiante. Já o Michael entrou na faculdade por interesse próprio e não necessariamente pretende seguir o plano que seu pai o designou. Prova maior disso é que durante a Segunda Guerra ele decide de forma autônoma se alistar e honrar a pátria americana, mesmo que isso vá contra tudo que os Corleone pensam. E a sua esposa Kay é a cereja do bolo que complementa essa adversidade. Ela representa a conexão de Michael com uma vida mais comum, a parte que teme a máfia e acredita fielmente que Michael é diferente. Essa é minha família, Kay, não sou eu. O que nos é passado é uma mensagem escancarada de que Michael Corleone não deseja ser como a sua família. Ele nem sequer fez questão de aprender italiano, a língua tratada a todo momento como um pilar para essa conexão familiar. Mas mesmo assim, relações não são tão preto no branco, ou você odeia ou você ama. Parte do que amar é respeitar as diferenças. Então a gente percebe como a família o trata com carinho, e mesmo que possa parecer o contrário, Michael também ama intensamente os Corleone. Isso fica mais claro quando a gente sai do casamento e coloca em paralelo uma situação externa ao próprio Michael, que no caso são as negociações da máfia. Em certo momento, Don Corleone é procurado por outras famílias mafiosas para investir no mercado de narcóticos. A droga mesmo, da verdinha, da heroína, essas coisas, sabe? Só que ele nega a proposta por considerar um ramo sujo demais para os seus contatos encobrirem. As famílias, obviamente, não ficam nada contentes com a decisão e na covardia mandam capangas assassinarem Don Corleone. Por pouco o padrinho fica vivo, porém completamente debilitado. Quando Michael vai no hospital visitar o Vito e percebe que o pai estava totalmente desprotegido, ele literalmente arrisca a própria vida para garantir a segurança do lugar com um ótimo controle da situação, mesmo que tudo tivesse contra ele naquele momento. Aqui ele expressa mais nitidamente o quanto está disposto a proteger a vida de quem ama, seguindo a sua moralidade. Por enquanto, Michael descobre que a falta de segurança no hospital veio por conta do chefe de polícia McCluskey, um oficial corrupto que teoricamente enviaria pessoas para protegerem Don Corleone, mas não foi isso que aconteceu. Fica bem claro que as outras famílias pagaram o policial para que durante a noite ele retirasse toda a guarda do lugar, abrindo espaço para matarem Vito de uma vez por todas. Michael fica possesso de raiva e questiona diretamente quanto ele recebeu para isso. A resposta do McCluskey também foi bem direta, ele quebra o maxilar de Michael em um único soco. E a sorte dele foi que a família Corleone aparece na mesma hora para intervir com um monte de capangas, senão vai saber o que ia acontecer. Pro nosso personagem, esse é aquele momento em que o Peter Parker perde o tio Ben. Depois ele não se torna automaticamente o Homem-Aranha que a gente conhece, mas esse era o gatilho necessário para que um jovem inconsequente se tornasse um herói no futuro. Enquanto Peter passa a buscar um sentido para si na frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades", Michael passa a refletir sobre o seu senso de justiça. A polícia, que deveria ser o símbolo da moralidade e da lei, se mostra volátil aos seus desejos pessoais. E se a família, que Michael tanto condenou as atitudes silenciosamente, não tivessem lá para ajudar, provavelmente tanto ele quanto Vito estariam mortos em pouco tempo. Mesmo com pensamentos diferentes, o objetivo de Michael e os Corleone é o mesmo: proteger aqueles que amam. E se nas circunstâncias dos acontecimentos Michael dependesse do que acredita ser correto, distanciando o poder da família, ele não teria conseguido
seguido. Quase instintivamente, como uma real necessidade, Michael não permite que a sua família corresse perigo novamente, e se o meio sujo parece ser a única forma de garantir a segurança, ele vai fazer o que for preciso. Pela primeira vez em toda a sua vida, Michael sugere um plano que necessita do poder da família para se concretizar, porque vai rolar sangue. É até engraçado ver como as pessoas na sala não levam tão a sério no primeiro momento o engomadinho da família sugerindo algo de forma tão disposta. Vai fazer o quê? Garoto estudioso. Não queria se meter nos assuntos da família, né? Agora quer matar um capitão de polícia porque ele te deu um tapinha na cara, hein? Quando as pessoas param pra ouvir realmente o que Michael tem a oferecer, eles percebem que as suas ideias são coerentes e principalmente boas pros negócios da família. Sonny, sendo esquentadinho do jeito que é, geralmente leva muito mais as suas ideias pra um lado extremo. E embora Michael só esteja fazendo isso por amor ao seu pai, ele compreende que o nome da família não pode ser envolvido aos crimes que serão cometidos. O que era motivo de riso passa a ser motivo de atenção. Michael se oferece a contatar uma nova reunião referente às drogas que Vito antes havia negado, porque mesmo sendo inimigos, os outros precisam da influência Corleone. Quem negociaria com Michael seria Soloso, o homem que antes mandou assassinar o Dom, e o próprio chefe de polícia McCluskey. O encontro é marcado em um local público, um restaurante, para que ambos os lados tenham a segurança de não serem traídos. Mas a gente tá falando de Michael Corleone. Estrategicamente, ele manda um dos parceiros esconderem uma arma no banheiro enquanto o jantar estivesse acontecendo, criando pra mim uma das cenas de tensão mais geniais da história do cinema. Essa é uma cena silenciosa, não existe uma trilha sonora de fundo, pessoas conversando em volta, nada. É um diálogo vazio servindo de fachada pra real comunicação profunda que tá acontecendo a todo momento, a troca de olhares. Michael a esse ponto não consegue esconder seu semblante carregado de ódio e condenação. Ficar de frente pra esses homens sem ainda poder fazer nada soa quase como uma tortura, enquanto Soloso avalia com cautela a situação por se sentir inseguro ao lado de Michael, ao mesmo tempo que tenta transparecer uma boa imagem para negociação. Eu digo que esse é um diálogo vazio porque fica nítido pro espectador que, independente do que será dito, Michael não tá aberto a negociações. De forma intencional, essa é uma cena lenta, ela demora para chegar ao ponto que tá todo mundo ansioso para saber se as mortes vão acontecer ou não, e isso é angustiante. Depois de um tempo, quando sentiu que era o momento, Michael se levanta rapidamente e pede para ir ao banheiro. A desconfiança de Soloso é tão grande que pela segunda vez durante esse segmento, ele revista Michael para ter certeza de que não há nenhuma forma de ser atacado por trás durante o caminho pro banheiro. Já revistei. Tá limpo. Michael mostra um forte nervosismo e não é à toa, essa é a primeira vez que ele faria algo do tipo. Demora um pouco, mas ele enfim acha a arma e volta pra mesa. Aquele semblante de ódio desaparece no rosto de Al Pacino e é substituído por um olhar confuso, inquieto, ele nem sequer consegue manter um contato visual com Soloso. Esse é o ápice da sua construção, essa é a sua ruptura. Um barulho crescente de trem começa a tomar conta da cena e pode até parecer que existe uma estação ali por perto, mas isso é só a representação da cabeça de Michael Corleone nesse momento. É o som do conflito interno entre o que Michael um dia já foi e o que Michael um dia será, porque todos sabem que a sua próxima escolha mudaria completamente o rumo de tudo o que representa. A partir dali não existe mais volta, ou ele colocaria sua família em risco ou seria parte da guerra. Então, ele toma uma decisão. Olha que coisa cabulosa, essa é uma cena muito impactante, mas também extremamente importante. Primeiramente porque a partir daqui, Michael enterra a promessa daquele jovem herói de guerra que sempre fez questão de demonstrar seu lado fora da criminalidade. Mas também essa é uma cena muito importante para a produção como um todo, porque foi aqui que a Paramount reconheceu o talento de Al Pacino. O estúdio ficava muito irritado com a birra do Coppola para tomar as decisões do filme, e essa escolha de ator foi um dos principais motivos. Como eu tinha falado, a produtora achava Al Pacino um homem com pouco apelo comercial e até meio comedido demais para ser o próximo grande Don Corleone. O diretor correu um sério risco de ser excluído do projeto de última hora por não acharem que ele estava acertando o tom que queriam pro filme, mas Coppola estava tão confiante na interpretação do Al Pacino a curto e longo prazo que ele bolou um plano. O diretor tinha certeza que essa cena do restaurante seria um dos grandes ápices do filme até em questão de atuação, porque entregar tanta emoção só com o olhar não é para qualquer
qualquer um. Então, fingindo que tava no cronograma normal, Coppola adiantou as gravações dessa cena pros executivos se impressionarem e saírem logo do pé dele pra fazer do jeito que ele quisesse. Eu preciso destacar essa parte porque é impressionante como a direção, a fotografia e principalmente a atuação do Al Pacino contribuem pra criar um momento clássico e histórico pro cinema, sendo inclusive um dos principais motivos que Al Pacino foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante e recebeu uma porrada de outros prêmios. Após tudo isso, a morte dos dois criminosos é lançada no jornal e, pra fugir dos problemas com a polícia corrupta e as outras famílias mafiosas, Michael foge do país indo direto pra Sicília, na Itália. A escolha desse lugar é intencional tanto explicitamente, porque a família Corleone veio da Itália, então tem uma proteção de pessoas lá, quanto subjetivamente, porque ele ir pra Itália também significa que após se render à criminalidade, ele tá basicamente se conectando com as origens da família, algo que ele sempre relutou, lembra? Ele nem queria aprender a falar italiano. Muita coisa acontece por aqui, inclusive a Kay, antes de tudo isso, tinha sido informada pelo Michael que não sabia quando voltaria, só que sem nenhuma explicação do porquê. Mas isso é passado, porque durante um dia de trabalho, ele conhece a Polônia, e mesmo sem saber falar italiano, foi amor à primeira vista. Eles criam uma relação muito bonita juntos, enquanto a Kay representava essa personificação do bom americano que Michael priorizava antigamente, a Polônia representa essa conexão com a nova vida que teria, com tradições italianas, costumes diferentes e todo esse tipo de coisa. O tempo vai passando, eles se casam, estão mais apaixonados do que nunca, até que a Polônia explode. Um dos seus fiéis companheiros colocou bombas no carro de Michael com o objetivo de matá-lo, mas infelizmente quem acabou sofrendo foi a sua esposa. E é aquilo, se tem traição, tem negociação. É claro que a máfia descobriu a localização do Michael. Nesse time skip que rolou, algumas coisas aconteceram lá em Nova York. Vito Corleone se recupera do acidente, mas fica extremamente doente e debilitado. Diversos assassinatos correm solto por toda parte, inclusive uma das cenas mais dolorosas desse filme, que é a morte do Sonny. Isso desola a família, é uma cena arrebentadora, e isso mexe tanto com Vito que ele decide não buscar vingança pelo seu filho. Ao invés disso, ele faz um tratado com os assassinos para entrarem em uma união e evitar mais mortes em ambos os lados. Michael, agora seguro, volta para Nova York e reata as coisas com a Kay depois de mais de um ano estando na cidade, mas tá tudo diferente. Durante esse tempo, Michael trabalhou com seu pai, a nível de naturalmente se tornar o sucessor da família como Dom, levando enfim a cena que pra mim mostra da melhor forma a conclusão dessa transformação. Michael se senta ao lado de Vito, que já tá com o pé na cova, e só começa a conversar. Vito pergunta se Michael tá feliz com a sua esposa, com seu filho que nasceu, com a vida no geral. Ele afirma que sim, mas fica bem perceptível que Vito tem alguma coisa presa na garganta e não parece ser só de agora. Michael pergunta e seu pai fala que sempre imaginou o Sonny passando por todos esses problemas com a máfia, ele estava destinado a isso. Mas Michael, mesmo sendo o melhor de todos os mundos, um protetor, calculista, não era isso que Vito gostaria. O pai expressa que mesmo orgulhoso da autoridade que foi merecida, ele sempre imaginou seu filho sendo a parte que legalizaria os Corleone, que tiraria de todos esse medo constante da morte não só através do poder, mas pela índole que sempre teve. Michael reage com certa resignação, sem discordar, mas deixando claro que o destino já foi traçado. Ele acabou se tornando um reflexo embaçado do próprio pai. Mesmo que tornasse a família legítima, ele já não é mais aquele Michael. Prova disso é que após um tempo ele mata sem hesitar todos os chefes das famílias concorrentes que antes tinham feito um tratado de paz com Vito, e mata até o marido da irmã que se casou lá no começo do filme porque descobriu que ele estava envolvido na morte do Sonny. Isso tudo até pode envolver a proteção da família, mas com certeza Michael levou essa situação para um lado muito mais vingativo e até desonrado do que o seu pai. E o filme finaliza com uma cena que não precisa de muito para dizer tudo. Connie fica revoltada com Michael por conta do marido e ele fica taxando a irmã de louca, dizendo que nunca faria isso. Um pouco chocada e preocupada, Kay faz a única pergunta sobre o trabalho de Michael que ele iria responder. É verdade? Não. Terminando com uma porta se fechando entre Kay e Michael, que representa a barreira dessa relação com a mentira e tudo o que viria a acontecer, mas também um adeus ao último laço com qualquer inocência que ainda restava no personagem, fechando as portas para aquela que sempre representou a sua humanidade.
Michael Corleone protagonizou os 2 próximos filmes de Poderoso Chefão que aprofundam ainda mais a personalidade desse maníaco que ele acaba se tornando. Mas é aqui no primeiro que a gente consegue entender com clareza tudo o que tornou o membro mais correto dessa família problemática em algo totalmente diferente. Ele pode até não ter sido tão marcante como visto nas imagens comerciais, mas pra quem assistiu eu tenho certeza que, assim como o pai, se encantou pela construção magnífica do filho. E dentro das histórias de máfia é impossível discordar que esse personagem foi único. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, meu caro. Por favor, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal para ajudar a gente a bater a meta de 40 mil inscritos. Por favor, eu quero muito. Você pode ir clicando nesse vídeo enquanto eu agradeço aos membros maravilhosos desse canal que me ajudaram financeiramente a produzir esse tipo de conteúdo. Então, muito obrigado. Se você quiser, cara, não hesite em contribuir porque tá barato e você pode me ajudar demais, além de ter uns acessos exclusivos a várias coisas, vídeos especiais, emotes, enfim, muita coisa. Também me segue no Instagram e entra no servidor do Discord que tá aí na descrição. A gente sempre fala sobre filmes e várias coisas do tipo. E por hoje é só, meu querido. Um beijo pra vocês.